Muito boa tarde. Saludo Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele está, e também a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diversos países. Hoje, sexta-feira, 2 de janeiro deste ano de 2026, e estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8, e pelos diversos meios de comunicação. E para isso, buscamos no livro do Apocalipse, no capítulo 10, versículo 1 em diante, onde nos diz: Vi descer do céu outro anjo forte, envolvido em uma nuvem, cercado por uma nuvem com arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões emitiram as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. E o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra, e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não seria mais o tempo de redenção. E ele escreve aí, de redenção, senão que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus será consumado, tal como ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi do céu falou novamente comigo e disse: vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui até o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele me disse: toma e come-o, e te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce na minha boca como mel, mas quando o comi, amargou o meu ventre. E ele me disse: é necessário, é preciso que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. As vozes dos 7 trovões na terra é igual por profeta. Podem assentar-se, tenham bondade por obséquio. Nos diz nesta mensagem intitulada O Herdeiro Universal, pregada em 19 de abril de 2012 em Lima, no Peru, diz: cada anjo mensageiro venceu no seu devido tempo, ou no seu tempo, mas deixou de viver no corpo de carne, foi para o paraíso para descansar. Mas o único mensageiro que estará vivo no tempo do fim ou final será o anjo do Senhor Jesus Cristo, e sabemos que o anjo do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo nesse véu de carne, que obterá a grande vitória no amor divino e será transformado. E então, esse será quem receberá autoridade sobre todas as nações, porque é Cristo quem diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 em diante: ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. E serão quebradas como vaso de oleiro, como eu também o tenho recebido de meu Pai. Agora vejam quem é que recebe essa autoridade. É o mensageiro que estará neste tempo final vencendo, estando vivo. Não pode se vencer, ou não pode vencer neste tempo final, se o seu tempo já terminou e está descansando na 6ª dimensão. Tem que vencer aqui na Terra. Ou seja, olhem, na página 115 do livro dos selos, nos fala um pouquinho mais sobre isso, onde nos diz
Na metade da página diz: todos somos cristãos. Todos, como cristãos, sabemos que Deus jurou para Davi que levantaria Cristo para se sentar sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E fez isso. Jesus disse: ao que vencer o anticristo, ao anticristo e a todas as coisas do mundo, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu tenho vencido e me tenho sentado com seu Pai no seu trono. Nenhum dos mensageiros que veio para este planeta Terra venceu o anticristo. Somente só o último mensageiro, que é o mensageiro dispensacional, é quem vencerá o anticristo. Agora, Deus continua dizendo, agora um dia que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Então sai para chamar os seus súditos. Como os vai reclamar? Ele já tem o livro da redenção na sua mão, porque esse é o que tem esse título de propriedade dado pelo anjo forte, que é a vinda do Senhor. Esse é o que se levou, um grande tesouro ele levou. Ele levou, ou seja, tem recebido ou recebeu essa bênção tão grandiosa da vinda do Senhor. Agora, isso que diz aí, do capítulo 2, versículo 26, que nós lemos essa porção que ele leu aí, que ele as regerá com vara de ferro. Estamos vendo aí que é um reino que não estará movido, não se moverá pelas pessoas ou por grupos ou seitas ou diversas coisas do governo terreno, senão que é a vontade de Deus que se estará fazendo no planeta Terra. E olhem, em um dos países, nós podemos pôr como exemplo, em El Salvador, aí o presidente, honorável presidente Bukele, está realizando, fazendo um mandato que qualquer pessoa pode dizer que ele é forte ou que ele está por cima dos direitos humanos e muitas coisas, mas vejam, hoje é um dos países com mais segurança, mais seguros. Isso não é nada comparando-se como vai ser o reino do Messias, no reino que está prometido nas Sagradas Escrituras, que será estabelecido em Jerusalém como capital e que governará o planeta Terra inteiro, e nos é dito que esse reino é com vara de ferro. Deus tem permitido que hajam lugares nos quais se mostre ou é mostrado um pouquinho do que será esse reino, e aí nós vemos isso em El Salvador, onde está se governando, falando talvez bem assim de uma forma branda, com vara de ferro e em vara de ferro. E isso mostra o que será esse reino messiânico. Vai se reger com vara de ferro. Será regido. Isso de panos mornos, que não tem que dar uma oportunidade para esse movimento, para que se levante por lá, porque os direitos humanos de por aqui, por acolá. Uma marcha por tal organização, por tal coisa, marchando, opinando, dando opiniões sobre alguma coisa, algo que, de acordo com as leis divinas, seja contrário. Por exemplo, dizendo que está bem que um homem se case com outro homem, com uma mulher se case com outra mulher. Isso não é escriturístico. Tudo isso não vai existir no milênio, nesse reino messiânico. Vê? Todas essas coisas vão ser eliminadas. Agora se dá uma oportunidade que o governo passa a mãozinha nisso e naquilo, mas nesse reino é com vara de ferro. As coisas vão se fazer conforme a perfeita vontade de Deus. Como eu disse, não tem panos mornos aí. E em muitos outros temas ou temáticas também se estará regendo, ou seja, se estará governando com vara de ferro. Agora, olhem. Nesta mensagem, o que acontece na última trombeta, pregada em 4 de outubro de 2008, diz: talvez este ministério pelo qual eu tenho tentado converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. Se for assim, então lhes estarei deixando para sempre. Ele está lendo uma pequena porção da página 474 do livro dos selos, e vamos ler agora o que ele diz, ou seja, que não estará ministrando novamente,
se foi, partiu e voltará na ressurreição dos mortos em Cristo. E para isso já estará operando a visão da carpa. E haverá um ministério novo aí, 12 ministérios que estarão operando. O Espírito Santo estará operando 12 ministérios, que são os ministérios das duas oliveiras. Na página 6b, lembrem-se, uma das vezes que ele nos falou e nos relatou, nos contou a visão da tenda, ele disse, milagres acontecendo sem que o irmão Branham estivesse, ou seja, que é um outro ministério aí operando, operado pelo Espírito Santo no livro de citações, na página 25, no parágrafo 207, no livro que ele estava usando, aí tem várias coisas que não estão completas ou completadas aí sobre esse parágrafo, de alguns outros também, mas deste aqui, somente tem algumas coisas aí e estão com reticências, ou seja, que está aí editado aí, mas vamos ler do parágrafo, página 25, parágrafo 207, que é o parágrafo que vocês usam, para ler tudo o que tem aí. Nesse extrato, onde ele fala desse novo ministério, diz, agora oraremos pelos casos emergenciais, mas depois de 2 noites quero começar dentro do meu novo ministério. Quero levá-los lá para trás, aqui nesse quarto, porque vocês sabem sobre a visão. Quantos se lembram da visão? Certamente que sim, da carpa, da tenda e do quartinho. Agora vou levar Meda para dentro dele junto comigo durante a primeira noite, para poder colocar mulheres, fazer as mulheres entrarem aí dentro, para as mulheres poderem entrar, pois então, que ele está dizendo aí, eu tenho a minha esposa aí dentro, e se entrar alguma mulher, pois já tem uma mulher aí dentro, para que, por causa disso, olha, então, se isso, vem como funciona isso, só com ela aí dentro, então, se não funcionar corretamente dessa forma, então eu voltarei e enviarei 2 mulheres ao mesmo tempo para dentro, ou seja, ele está aí falando-nos como é que ele via que isso poderia se cumprir, porque ele falava que se eu for fazer uma mulher entrar, pois eu tenho que ter alguém aí dentro junto comigo para que, por causa disso, olhem, trazendo 2 mulheres de uma vez só, porque elas estão indo para um lugar que só tem um homem sozinho, ou seja, que é esse ministério, e isso certamente nós temos a mente limpa para isso, mas o diabo não tem limpa, vê? O que é que ele vai pensar sobre isso, vê? E que o mundo fale, mas esse é um ministério que eu não posso deixar o público ver esse ministério, ou seja, o inimigo de Deus, o diabo, pois ele tem uma mente suja. E o que é que ele vai pensar? O irmão Branham aí dentro, e ele aí dizendo como se ele estivesse aí dentro, mas é esse ministério aí dentro, esse homem dentro, e entra uma mulher. Então ele começa a dizer, bom, eu vou fazer a minha esposa entrar, então vou fazer entrar uma mulher. Então se não acontecer nada, então não vai entrar a esposa, senão que vão entrar 2 mulheres ao mesmo tempo, ou seja, que estejam na fila, e se é a vez de um homem, o homem entra sozinho, mas se é 2 mulheres, então cabem as mulheres entrar, então ele busca uma outra companheira mulher para que entrem 2 mulheres ao mesmo tempo, ou seja, seriam 2 casos que ele esse ministério estaria trabalhando com esses 2 casos aí dentro, ou seja, trabalhando o Espírito Santo, operando a favor dessas 2 mulheres, vê? Ou seja, são essas 2 opções, vamos falar assim, e outras também que estariam acontecendo, mas isso é só o instrumento a quem sabe como fazer isso. Diz ninguém jamais duplicará isso, imitará isso. Vê você não, Senhor, porque eu sei que está chegando agora, mas parece apenas que eu posso me estender lá fora e tomar isso, pegar isso. Está colocado aí mesmo. À noite eu estava sonhando antes de me levantar nesta manhã, irmão Leville, eu estava sonhando um sonho e eu pensei, o ministério. Eu não sei o que eu estava fazendo, mas eu sei ao que vai isso. Você fala de coisas acontecendo, eu nunca vi tais coisas. Acordei apenas chorando, estava louvando. E aí ele escreve a visão da carpa da tenda, direita para cima. Eu tinha
tinha batido na minha esposa, na sua cara com a minha mão assim, e sem querer estava louvando e bati nela sem querer. Eu estava louvando, deitado aí, ó, sei que tem algo lá fora, apenas preparado para estendê-lo e tomá-lo. Vai ser muito maior do que jamais foi, vai ser formoso. Eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grandioso, mas agora temos que nos aproximar a Ele de uma forma sã e de uma forma inteligente e dentro da palavra de Deus. E em cima da 208 escreve a visão da tenda, e ele bateu na cara de Meda, e ele escreve em cima sem querer, e escreve da direita para cima a terceira etapa nesse parágrafo. E em cima da 207 ele escreve a terceira etapa, a carpa e o quartinho. Agora continua dizendo, olhem, neste tema desta mensagem, o tempo de angústia e de libertação, pregado em 26 de dezembro de 1999 em Caí, Porto Rico, diz: lembrem-se que o reverendo William Branham, quando teve essa visão da carpa da tenda, ele viu que grandes maravilhas estavam acontecendo. E não era ele quem estava ministrando, senão que ele viu tudo isso acontecendo, porque a coluna de fogo tinha ido-se dele para um pequeno lugar, e ali estava a coluna de fogo, e estava com alguém aí dentro, e só pode ser o mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, porque já os outros mensageiros tiveram o seu tempo, e Deus já os usou, e o seu tempo já acabou, terminou. Isso está mais claro do que um galo, mais claro não canta um galo. Se o ministério que estava sendo operado aí era um mensageiro que Deus estava usando, trazendo a palavra para o povo. E não era o irmão Branham, porque ele já tinha ido embora, portanto, consequentemente, isso se aplica a todos os outros. Não pode ser Paulo Irineu, Martim Colombo, nem Lutero, nem o reverendo William Branham, nem Wesley, nem o reverendo William Branham, nem o doutor William Souto Santiago também não, porque o seu tempo já terminou. Era um mensageiro que ele viu aí que estava no meio da igreja vivo. Os outros estavam descansando agora. Qual é o ministério que foi o que ele viu aí? Olhem na página 474 do livro dos selos. Diz, na metade da página, diz: agora percebam, é por Deus que eu lhes falo a verdade, já que essas coisas me são espiritualmente discernidas, são discernidas pelo Espírito Santo, e cada coisa tem identificado o seu devido lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sob este selo, eu não conheço, não pude decifrá-lo, não pude captar o que dizia, mas eu sei que eram os 7 trovões trovejando rapidamente, um após o outro, fazendo 7 estrondos. E isso se abriu, e escreve terceira dispensação para algo a mais, e escreve Israel, que eu vi. E quando eu vi isso, eu busquei a interpretação e passou tão rapidamente que eu não pude decifrá-lo. Vejam o que foi que se abriu, que abriu essa dispensação, os 7 trovões. E o que foi o que abriu para Israel a vinda do Senhor com Moisés e Elias? Ou seja, que para a igreja a vinda do Senhor, o sexto, o sétimo selo, para Israel, que é a 7ª trombeta, os ministérios de Moisés e Elias. Isso foi o que ele viu que se abriu. Isso é correto. Ainda não é a hora. Escreve a hora 0. Ainda não é a hora para isso. E escreve Israel. E para isso, logo aí em seguida, a carpa, a tenda. Mas está chegando a esse ciclo. E escreve terceira dispensação, uma pedrinha angular. Está chegando pertinho. Então, a única coisa que tem que fazer é lembrar-lhes que estou lhes falando no nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabem a que hora algo possa acontecer. E escreve aí em outro idioma. Logo aí em seguida pode acontecer aí em outro idioma. E em cima aqui horas, escreve hora 0. E também do lado esquerdo para cima escreve outro idioma. Fala o 7º selo. Se o 7º selo fala em outro idioma, é porque tem uma voz. Ou seja, e essa voz tem uma forma de se expressar, porque é um instrumento falando. Do lado direito escreve, não o pude interpretar, escreve para cima. E também escreve ciclo.
Continua dizendo agora, quando estas fitas estejam circulando, talvez seja um instrumento para correr para 10 mil de meus amigos correrem, porque vão dizer que o irmão Branham está tentando se fazer um servo profeta diante de Deus. Deixe-me falar-lhes isto, meus irmãos. Isso é um grande erro. Eu unicamente lhes estou dizendo o que eu vi e as coisas que me foram ditas ou faladas. Você faça o que você quiser. Eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. E escreve Moisés e Elias, o véu de carne. Não sei, somente sei que esses 7 trovões contêm os mistérios, por cuja razão ou motivo houve silêncio no céu. E ele escreve silêncio por meia hora. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que nós estivemos esperando. Talvez esse ministério pelo qual tenho tentado converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. Escreve do lado esquerdo, do lado da palavra pessoa, escreve Moisés e Elias. Se for assim, então lhes estarei deixando para sempre. Não existirão 2 aqui ao mesmo tempo. E escreve do lado direito, vem outro profeta. E se fosse assim mesmo, e se assim fosse, ele crescerá. E escreve o anjo de Jesus aí em cima, e eu minguarei, diminuirei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver. E escreve na capa Moisés, olhar e ver o que é. E aí escreve Moisés, ou seja, é um mensageiro dispensacional. Ouvi abrir-se até onde eu ouvisse abrir. Isso é correto. Eu estou certo de que vocês perceberam as coisas que aconteceram durante esta semana. Estou certo que vocês perceberam o menino do irmão Collins que estava morrendo naquela noite, depois a menininha com leucemia. O reino de Deus está a caminho, chegando. Escreve dispensação do reino, e a coisa está mudando muito mais do negativo para o positivo. E escreve as 7 eras com seus anjos. A estrela da manhã, para o positivo, a estrela da manhã. Assim como foi ou aconteceu. Agora, isso não deveria ser de tropeço para ninguém. Isso, ou seja, o que? Ora, a vinda do Senhor, o 7º selo. Isso que estaria sendo feito, realizado no cumprimento da visão da capa, isso não deveria ser de tropeço para ninguém. E aquele que achar tropeço em mim, vejam, aí ele disse isso na primeira vinda do Senhor, e assim é na segunda vinda do Senhor. Os que tropeçaram na primeira vinda do Senhor não foram muito bem, não lhes saiu muito bem, nem irão também bem. E onde estão? Estão na 5ª dimensão. É da justificação para a santificação. Daí continua para o batismo do Espírito Santo, e depois, ao ouvir isto, e em cima escreve a vinda do Senhor, o 7º selo. Simplesmente estamos chegando mais próximos de Deus a cada passo, a cada andar. Agora, olhem. Nesta mensagem intitulada Mulheres com um Coração Prudente, que foi pregada em 9 de março de 2009, olhem, ele diz: assim que em San Luis Potosí, no México, de modo que vamos estar trabalhando em todo o programa que corresponde, que pertence à nossa era e a essa dispensação que está se entrelaçando com a dispensação da graça. Tudo o que está dito que Deus vai fazer neste tempo vai levá-lo usando o véu de carne, usando os crentes neste tempo final que estão na era pertencente a este tempo, que é a era da pedra angular. Não pode usar de uma era passada, por exemplo, não pode usar os da era de São Paulo. Esses já estão no paraíso, esses já fizeram o trabalho que tinham de fazer na terra. Deus não vai usar o mensageiro da primeira era, São Paulo, porque ele já foi usado por Deus e realizou muito bem o trabalho da sua era, mas já se foi para descansar. Para quê? Para descansar. Esse já está aposentado e se encontra muito bem lá no paraíso. Está descansando, já tem bastante tempo descansando, mas olhando para cá, mas olhando de lá para cá e regozijando-se juntamente com seu grupo pelo trabalho que se está realizando no nosso tempo, e sabe que brevemente vai voltar em um corpo glorificado junto com seu grupo. Na página 44 do livro de Citações, nos diz, do parágrafo 376, nos diz: isto aqui é um extrato do livro das eras, traslado para o paraíso parcialmente. Ele disse: esperamos por aqui pela vinda do Senhor.
Eu disse, eu quero vê-lo. Disse, não podes vê-lo agora, mas disse, brevemente ele virá ou chegará. O estamos esperando, mas quando ele vem ou vier, ele virá até ti, ele virá primeiramente a ti e serás julgados conforme o evangelho que pregaste. E nós seremos teus súditos. E escreve aí do lado direito, gabinete. E embaixo escreve, do lado esquerdo, embaixo escreve Apocalipse 11. Quem os vai ir visitar? E é uma visita onde não se vai e os vai deixar. Não vai para lá e vai deixar, senão que vai buscá-los. Isso é Apocalipse 11, esses são os ministérios de Moisés e de Elias. E também escreve do lado direito, juízo. Diz, juízo ao irmão Branham, a WMB. E em cima escreve, os da sexta dimensão esperando a vinda do Senhor na sexta dimensão. Ou seja, eles estão esperando pela vinda do Senhor, tal como foi na primeira vinda do Senhor. E para você poder identificar esse ministério em um profeta, tem que ver se aqueles que partiram voltaram aos 3 dias e tem acontecido a ressurreição e nossa transformação. Se não aconteceu, então todavia aquele que tem que chegar até lá não chegou. Tão simples assim. Agora vejam também na página 131 do livro de Citações, no parágrafo 1165, nos diz, e eu estava pensando nesta noite, das mãos dos centenários que estavam quando cantávamos essa canção em torno do tabernáculo e nos juntávamos pelas mãos. Bendito seja o laço que une. Eu tenho enterrado muitos deles aqui mesmo, aqui em cima no cemitério, e estão esperando. Os verei novamente. Os vejo de vez em quando em uma visão quando olho muito mais além do véu. Estão por lá. E escreve em cima, o irmão Branham os via de vez em quando no paraíso. Na sexta dimensão estão esperando a esse que vai chegar e os vai julgar e vai vir junto com eles na ressurreição. Agora, muito mais na frente dessa mesma mensagem diz, portanto, eu estou lado a lado com Porto Rico também neste projeto da grande Carpa Catedral, que está sendo construído e também com os terrenos que foram adquiridos. E eu aprecio e agradeço muito o respaldo que vocês estão dando, o apoio, estiveram dando, estão dando e o estarão dando para esse projeto da Carpa Catedral em Porto Rico, pois tem profecias que falam de uma Carpa Catedral que vai aparecer no meio do cristianismo, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde a glória de Deus vai estar manifestada. E todos queremos que seja no meio do povo latino-americano e não existirá uma competição nisso, porque para que seja no meio de um povo, tem que ser um povo que esteja na era que corresponde a esse tempo, não pode estar numa era que já passou. Se fosse para o tempo de Noé, então a visão seria aqui foi mostrada para Noé, não uma carpa catedral, senão uma arca de madeira. Com essa arca de madeira, chegou na parte conclusiva do programa de Deus. E a parte conclusiva do programa de Deus, no meio do cristianismo, chegará numa carpa e em uma carpa, numa tenda, conforme foi mostrado. Depois disso, não foi mostrado que haveria uma outra coisa. A glória de Deus vai ser manifestada em uma tenda catedral. Esperamos que brevemente esteja existindo esse lugar na era que corresponde ou pertence, com o povo que corresponde com o território, o lugar que corresponde, ou seja, que não é em qualquer lugar que qualquer pessoa poderá dizer, aqui vamos construir uma tenda. Não, é no lugar que foi visto essa tenda, e essa tenda foi vista em uma ilha, em Porto Rico, em Caiei, e já está construída. Portanto, tem que ser em algum país do povo que esteja nessa era. E essa era coube ao povo latino-americano, ao povo norte-americano, lhe coube a sétima era, que está representada na era de Laodiceia. E para a era de Laodiceia não tem promessa de uma carpa catedral. O seu mensageiro já partiu, já se foi. Portanto, se aparecer uma carpa catedral na sétima era, quem é que vai ministrar aí? Se cabe ao mensageiro ministrar, caberia ao mensageiro da sétima era ministrar, e já se foi. Ou seja, aqueles ficam agora construindo, aqueles que estão na sétima era, ou aqueles que ficaram na brecha, na parte da sétima era e da pedra angular, se eles ficarem construindo uma carpa, e onde está o mensageiro se já se foi, já partiu?
Se fosse para a quinta era, que é a era de Lutero, eles não poderiam, porque não teriam um mensageiro através de quem Deus operaria, ministraria nessa carpa ou tenda catedral. Portanto, nenhuma das eras as quais já passaram não podem trazer à existência uma tenda catedral e que Deus a use, a aceite, porque não tem mensageiros. Os mensageiros que se foram partiram, se houver um grupo que ainda está esperando que esse mensageiro cumpra aquilo que ele prometeu, pois não vai ser aceito nenhuma adoração, nem nada que eles façam, porque eles não têm mensageiro. Viu simples que é tudo? Esse é um dos pré-requisitos para a carpa catedral, e o território e a era e o mensageiro que corresponde a essa era. Olhem o pré-requisito, o que é mais importante, ter o mensageiro, ter o que? O Espírito Santo, em quem o Espírito Santo estaria operando esses ministérios. Ter o mensageiro, aí vai estar rugindo os trovões. Onde? Na grande carpa catedral. Aí estará Cristo clamando como leão e 7 trovões, emitindo suas vozes, porque a terceira etapa está ligada aos 7 trovões e ao 7º selo, ou seja, que tudo está ligado a esse programa divino que ele tem para este tempo final. Agora, olhem na página 182, página 82 do livro de Citações. Se os trovões estariam emitindo suas vozes aí na grande carpa catedral, olhem, página 82, parágrafo 696 diz: olhe onde estavam as vozes dos trovões, não no céu, na terra. E desenhe uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Os trovões nunca foram falados nos céus, foram falados na terra. Qualquer pessoa pode dizer, não, é que ele já está pregando, dando a conhecer os trovões lá, ou dando a conhecer a chuva da tarde, dando a conhecer, dando um grande disparate, loucura está falando, porque os trovões não emitem suas vozes no céu, emitem suas vozes na terra. Lá não se está revelando fazendo nenhum trabalho, estão descansando, porque a meia hora de silêncio, a ação está aqui na terra na meia hora de silêncio. Os trovões nunca foram falados nos céus, foram falados na terra. E aquele que acrescente isso dizendo que está lá pregando, dando a conhecer os trovões e a fé de rapto, a chuva da tarde, está acrescentando a palavra. E aquele que acrescente, serão acrescentadas a ele as pragas, e aquele que tirar seu nome será tirado do livro da vida. Uma pessoa que fale assim desse jeito, é impossível que esteja inscrito no livro da vida do Cordeiro. Porque um escolhido não acrescenta a palavra, nem também a tira, ou tira dela. Depois de que tudo se tenha feito completado, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está pregada no livro, e nem mesmo está escrita no livro. Oh, que coisa, poderia conseguir isso nas pessoas de hoje, poderiam, não fale, por favor, não desta vez, estou me preparando para deixá-los. Não falhem. Se algum tempo ouviu, ouça. Esses selos são as partes de trás do livro, e no tempo que o 7º anjo está soando, todos os mistérios do livro são finalizados. Imediatamente, o livro que estava aberto e escrito por dentro é fechado. E desenhe uma estrela de Davi do lado esquerdo. Os mistérios de Deus são consumados, e estes são os mistérios de Deus, o partir, o ir da igreja e todas estas coisas. Agora, quando ele comece a soar, o mistério será consumado. Agora percebam, então é o tempo para que as vozes do 7º selo de revelação, Apocalipse 10, sejam revelados. E do lado direito para cima escreve: os trovões é igual às vozes do 7º selo. Em cima também escreve as vozes do 7º selo. E também olhem aí nas 696, em cima do parágrafo no começo escreve: as vozes dos trovões estavam na terra, igual por profeta. Agora olhem para quê? É que os trovões e o porquê, o motivo dos trovões tem que estar sendo dados na terra, porque a igreja noiva necessita dessa fé de trasladação, dessa fé de rapto. Não pode estar dando a conhecer esse mistério no céu, porque é na terra que se realiza esse labor, porque os trovões, onde os trovões emitem suas vozes, é na terra, e como eles estão escutando e vendo tudo o que está acontecendo, eles também estão recebendo essa mensagem.
página 117 do livro dos selos, diz: agora pensem bem, pensem direito. João escreveu isto que nós temos, mas quando começou a escrever os outros 7 trovões, lhe foi dito: não os escrevas. Agora João tinha a missão de escrever tudo o que ele visse, mas quando trovejaram esses 7 trovões de Apocalipse 10, então lhe foi dito: não escrevas nada disso. Estes são mistérios que ainda não conhecemos, mas a minha opinião é que serão revelados brevemente, e isto dará fé e graça para a noiva para ser raptada. Aí em cima desse parágrafo escreve os 7 trovões e a fé de rápido, que repartiria ou daria essa fé de rápido os trovões. Do lado direito escreve fé de rápido. Estudamos tudo o que sabemos as dispensações e vimos todas essas coisas. Vimos os mistérios de Deus e vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. No entanto, tem uma coisa aí que todavia não podemos chegar nela. Tem algo aí. Mas eu imagino que quando esses mistérios comecem a se manifestar, Deus disse: detenhamos isso, paremos isso, paremos isso. Eu revelarei isso naquele dia. João, não escrevas isto, João, porque tropeçarão com ele, ou com isso. Deixa-o passar, mas eu revelarei naquele dia quando tenham a necessidade de sabê-lo. E desenha uma pedra angular do lado esquerdo, e na direita escreve necessidade de sabê-lo, ou de saber disso. Agora, não trovejaram em vão. Lembre-se da gotinha de tinta. Tudo tem um propósito, um motivo ou uma causa. Percebam que o Criador pronunciou essas coisas e João ouviu essa voz e foi vê-la. Mas agora o Cordeiro está mostrando para João, numa forma simbólica, o que ele deve escrever para a igreja. Aí é que ele escreve 7 trovões. O que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, lhe diria: não digas inteiramente, completamente o que é isto. Não vais dizer isto é assim, ou é isso, isto é o que está debaixo do 7º selo. Não diga isso dessa forma, porque se eu te disser isto, então todo o plano através das eras se perderia. Isso bem melhor é um segredo. Ele simplesmente quer, como por exemplo a sua vinda. Ele disse: agora ninguém saberá quando eu venha, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é uma questão minha saber quando, somente me cabe estar preparado. E do lado direito ele escreve 7º selo, e também desenha uma pedra angular e as eras. Agora, vejam vocês o que esses 7 trovões estariam dando a conhecer. Estariam revelando o mistério da sua vinda, dando assim a fé de trasladação, a fé de rapto. Agora continua dizendo aqui na mensagem que nós estamos lendo das mulheres com o coração prudente, continua dizendo: e tudo isso corresponde ao cabe à era da pedra angular. Não vai ser em outra era, porque as outras eras já passaram. E depois da era da pedra angular não existe outra coisa. Essa é uma era eterna, essa continuará para o milênio e para toda a eternidade. Por isso está representada no domingo, e é por isso que está representada no 8. É por isso que pode ser chamada de 8º dia e também o primeiro dia da semana, que é domingo. 8º dia. Agora vimos as vozes dos 7 trovões na terra por profeta. Foi para mim um privilégio grande poder conversar com vocês neste momento sobre este tema, as vozes dos 7 trovões na terra é igual por profeta. Deixamos conosco o missionário Miguel Bermúdez Marín de novo para continuar e concluir nossa parte neste momento. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos.